Vai ficar vindo na minha direção? Venham pra minha cara. Hoje eu vim falar com vocês sobre minha segunda experiência de uma obra do Tolstói. Dessa vez vamos falar sobre Felicidade Conjugal, publicado pela editora 34. Esse livro eu ganhei de presente da Jaqueline. E o que me chamou maiormente a atenção nesse livro, quando eu li a sinopse, foi o seguinte. Vou ler só um trechinho para vocês entenderem. Ao contrário do que ocorre em A Sonata a Kreutzer, né, Miquel? O Miquel leu esse livro, tá? Kreutzer. Eu vou deixar a resenha aqui. Você já fez resenha? Eu fiz. Sonata Kreutzer. Se ele fez, eu vou deixar a resenha para vocês conferirem, tá? Ao contrário do que ocorre em A Sonata a Kreutzer, obra de andamento vertiginoso e com a qual este livro forma um estranho díptico, o tom dominante é dado aqui pela delicadeza da Sonata ao Luar de Beethoven. Peça que a narradora executa nas páginas de início a fim da novela. De início e fim da novela. Me chamou atenção porque eu e o Miquel somos muito fã dessa música do Beethoven. E remete também a um dorama que nós amamos muito, né? Que se chama Hotel del Luna, mas não é o assunto no momento. Então eu fiquei muito animada para iniciar a leitura desse livro. E então eu resolvi abrir uma leitura conjunta aqui no canal. E lemos em 2 semanas, porque o livro é muito curtinho, tem 120 páginas somente. Então vamos acompanhar a história da Mária. Ela perdeu os pais e ela ficou aos cuidados e o acompanhamento de um amigo do pai dela. Esse amigo do pai dela tem praticamente o dobro da idade dela, se eu não me engano uns 36 anos. Ela deve ter uns 18 em média. Então eles se aproximam, porque o Sergei, que é o amigo do pai da Mária, ficou responsável por cuidar da menina, eles acabam criando um vínculo a mais. O Sergei, na verdade, ele já gostava da Mária, mas devido à diferença de idade deles e a responsabilidade que ele tinha como, né, tutor, cuidador dela, então ele não se permitiu avançar, ter alguma coisa a mais, tentar alguma investida com a Mária. Mas ela foi percebendo esse sentimento da parte dele e acabou crescendo o interesse pela parte dela, acabou enxergando com outros olhos e, né, correspondendo à paixão dele. Porém, o Sergei, em nenhum momento ele tinha atitude, ele não pretendia, né, levar adiante, ele não pretendia se declarar para ela, e a Mária começou a ficar muito agoniada com isso, porque ela queria algo a mais com ele, ela queria que ele tomasse atitude e ele não saía do lugar. O livro é dividido em 2 partes, nessa primeira parte fica esse embate, a Mária tentando fazer com que o Sergei se declarasse, e o Sergei deixando bem claro, tentando se afastar, né? Pois os dois também tinham muita diferença. Além da diferença de idade, o Sergei ele era uma pessoa muito mais reservada, a Mária era muito animada na vida, e o Sergei imaginava que se eles ficassem juntos, será que dariam certo com tantas diferenças assim? Essa é a primeira parte do livro. Pra entrar na segunda parte, eu só vou dar um pequeno spoiler pra vocês, mas eu não vou relatar sobre o que trata a segunda parte, tá? Só vou dar uma pincelada por cima, que é sobre o tema do livro. Enfim, nessa primeira parte, depois de tanto, né, bater na tecla, de tanto dar murro em ponto de faca, os dois acabam ficando juntos e decidindo, né, se casarem. E é sobre isso que trata a segunda parte do livro, que é o tema Felicidade Conjugal. Então, a história vai abordar o desenlace do casamento deles, mediante essa diferença de idade, a diferença de ideais deles. A princípio, tem toda aquela animação de um casamento, onde até então eles acham que tem muitas semelhanças, mas na medida que vai passando os dias, eles vão entrando numa rotina, né, um casamento, todo casamento, né, acaba entrando numa rotina em algum momento, passa a famosa lua de mel. Então aí que eles vão começar a enxergar a realidade desse relacionamento, desse casamento, e eu vou deixar para vocês conferirem com o que eles vão ter que lidar, como que eles vão lidar com isso e qual que vai ser o desfecho, tá? Eu fiquei surpresa com o final, eu achava que seria uma coisa e seria outra totalmente diferente, mas por um lado, se a gente for trazer para nossa vida real, se for comparar, então eu senti que o autor levantou pontos bem pertinentes em relação à vida real, em relação ao relacionamento, as problemáticas que tem que enfrentar, né, principalmente a rotina do dia a dia, ao sentimento de tentar fazer dar certo, de passar por cima da forma que o casal se enxerga um ao outro, né? Das brigas, das pirraças, tanto do sentimento de querer falar alguma coisa, mas não falar por medo do que ele possa pensar, né? De ver chorar, por exemplo, de ver gritar, do tipo de reação que vai ter tanto o homem quanto a mulher. Tô falando dos dois, tá? De um casal. Enfim, não tenho nem muito o que falar sobre esse livro, porque é um livro curtinho e o livro me ganhou principalmente na segunda parte. Eu confesso que na primeira parte eu achei a história um tanto arrastada, mas na segunda parte, que entrou mesmo no tema do livro, que é sobre a felicidade de um casamento, né? Aí me prendeu bastante, fiz até algumas marcações, fiz alguma de post-it, mas fiz marcações, né, com... Não vai aparecer pra vocês agora, apareceu, passando aí, né? Apareceu, fiz com
marca-texto, e gostei bastante. Dei um 4 para ele. Eu só não dei mais porque a primeira parte realmente pra mim foi bem arrastada, tá? Mas a segunda parte me ganhou. E eu não classificaria esse livro como um livro propriamente de romance, tá? Quem for pegar esse livro e falar, nossa, eu vou ler um livro de romance pra me distrair, né, pra relaxar, pra suspirar de amor, não. Esse livro ele realmente vai levantar problemáticas e fazer você pensar em relação a um relacionamento, a um casamento, e fazer você trazer pra sua vida, que acho que todo casal pode tirar alguma coisa dessa história. Então fica aqui a indicação pra vocês, tá? Vou deixar o link de compras caso vocês tenham se interessado. Essa edição minha da Editora TV4 é muito boa, recomendo pra vocês. Ele tem algumas notas de rodapé, tem um pós-fácil, e vou deixar também minhas redes sociais pra vocês me seguirem aqui embaixo. Eu quero saber se vocês ficaram interessados por essa premissa, se vocês já leram ou têm vontade de ler, beleza? É muito rapidinho, gente, a leitura é tão fluida também, beleza? Essa é a indicação de hoje e até o próximo vídeo.